Queridos irmãos, estamos aqui para mais uma vez compartilhar uma meditação da Palavra de Deus e queremos trazer explicação daquilo que nos traz a alegria, a esperança de sermos chamados pelo nome do nosso Deus. Nesta feita nós vamos falar sobre a imortalidade da alma. E vamos começar por 1 Timóteo 6, versículos 15 e 16. Quando dando instruções a Timóteo, ele manda ele guardar até a aparição de Jesus Cristo e diz assim: essa aparição no tempo próprio há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. A nossa oração é que a palavra de Deus produza nas nossas vidas aquilo que ela se destina a fazer. Então que Deus nos faça conhecedores da vontade dele e que dentro dessa vontade nós sejamos bem-aventurados. Aquele que tem, ele só, a imortalidade. Somente Deus é eterno, no sentido da existência e imortalidade. Então, somente Deus é eterno. De eternidade a eternidade, ele é Deus. Está em Salmo 90, verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Esse salmo é atribuído a Moisés, e a ele foi dada a revelação para escrever sobre a formação do mundo nos livros de Gênesis e todo o desenrolar da história da redenção até o livro de Deuteronômio. E aqui esse salmo aponta como sendo um louvor de Moisés. Então esse homem tinha conhecimento, revelado, suficiente para falar que de eternidade a eternidade Deus é Deus, Deus é. E até o próprio Salmo, que é um louvor, ele vai expressar aquilo que é revelado a Moisés. Bom, Isaías 57,15 também diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Ele habita na eternidade. Mas é interessante que o próprio Isaías, bem antes, no capítulo 9, versículo 6, vai dizer: o seu nome será Pai da eternidade. Você imagina o Pai da eternidade, ele habita na eternidade. A eternidade é um atributo dele. A eternidade não existe sem Deus. Deus é o Pai da eternidade. Ele é eterno como um atributo, é algo inerente à sua pessoa. Ele é. É interessante que Deus, além de imortal, ele é eterno, livre de quaisquer limites temporais, para antes e para depois. Ele não tem uma limitação, não tem um momento que Deus tem que passar de uma existência para outra. Ele é eterno do jeito que ele é. Ele sempre é Deus. Mas é interessante que como Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, com uma limitação de criatura, na verdade, mas com o instinto de viver para sempre. Por isso que Eclesiastes 3,11 está escrito: também pôs a eternidade no coração dos homens. Em algumas versões, para por meio dela os provar. Então, a ideia de eternidade está no coração dos homens, está no íntimo do ser humano. Ele quer viver para sempre. Mas apesar da Bíblia não afirmar que o homem é imortal, a Bíblia não afirma que o homem é imortal, nós vamos aprendendo por inferências, mas isso não é afirmado diretamente que o homem é imortal. Nós entendemos, pelo relato do Gênesis, que o homem tinha a possibilidade de não morrer se obedecesse a Deus. Até num estudo eu falei que provavelmente a forma do homem ir para Deus, se ele
vivesse em obediência, nós teríamos muito mais casos de transladações, mas isso são inferências, tá? Então, já no Antigo Testamento, por causa desse instinto de viver para sempre, de sobrevivência, de não aceitar a morte como natural, aliás, irmãos, não existe morte natural, né? Morte é antinatural, o homem não foi feito para morrer. A morte foi uma consequência do pecado, mas não porque o homem foi feito para morrer. Há vislumbres, então, já no Antigo Testamento, do anseio pela vida na presença divina. É interessante que vida sem presença divina não é vida, tá? A vida sem o favor, sem a alegria da presença de Deus, não é vida. O Salmo 16:10 vai dizer: porque não deixarás a minha alma no inferno, ou na sepultura, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Que Davi está falando de uma forma profética do Messias. Nem ele sabia bem o que era que ele estava falando ou de quem ele estava falando, mas aqui o texto, como texto, é Davi falando dele. Ele está dizendo: Senhor, não permitirás que a minha alma fique na sepultura para sempre. Tá? A ideia é essa. Então ele já tem uma nota messiânica, mas é uma esperança de vida eterna. O Salmo 49:15, também o salmista vai dizer: mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, certamente me receberá. Se você ler os versos anteriores, você vê que ele está dizendo que o ímpio não, o ímpio vai ficar realmente na morte. Mas o justo, ele está dizendo aqui: mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, certamente me receberá. Olha, ainda não tinha uma doutrina de ressurreição, de vida eterna bem estabelecida, ainda não se sabia bem como seria isso. Êxodo 3:6, você vai entender em consonância com Mateus 22:32. São assim, interessantes essas colocações. Olha só, Êxodo 3:6, Deus está falando com Moisés, está dando ordens a Moisés e vai dizer: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E lá em Mateus, o Senhor Jesus vai dizer: olha, ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. E referindo-se exatamente a esse trecho: vocês não dizem que Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó? Pois é, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Lá no Novo Testamento está abrindo mais, e nós vamos ver, mas por enquanto nós estamos, eu citei esse Velho Testamento, Êxodo 3:6, para levar e chamar a atenção que esse texto é usado por Jesus, porque Jesus vai dizer: porque para Ele, para Deus, todos vivem. Os que estão com Deus, todos estão vivos. E outros textos até clássicos, Jó 19:25-27, né? Olha, eu verei o Senhor, né? A minha esperança não vai morrer, ainda na minha vida eu verei, ainda na minha carne eu verei. Então ele diz que o seu Redentor vive e ele vai vê-lo. Então, olha só que interessante, o Jó falando isso do meio de uma situação difícil. E ele tinha menos acesso a palavras de promessa e a entendimento doutrinário do que nós. Ali estava vendo, através do sofrimento, uma revelação da vida de Jó. Ninguém entenderia naqueles dias, não estava compilado na forma de doutrina, apenas era a fala de um senhor dentro de uma situação complicada de saúde. Salmo 73:24, o salmista diz que ele tinha certeza que o Senhor Deus o guiaria com o seu conselho e depois o receberia na glória. Ele tinha certeza que valeria a pena. Salmo 73 é muito bom ler ele todo. Você vai entender o salmista olhando que ele quase saiu do caminho da justiça, mas depois ele entendeu que o caminho do justo é o que leva à vida eterna. Ele diz: guiar-me-ás com o teu conselho. Tu vai me instruir aqui nessa vida e depois vai me receber em glória. Também Isaías 26:19, uma promessa diz assim: mas os teus mortos viverão, os teus cadáveres ressuscitarão.
Despertai e exultai, os que habitais no pó. O teu orvalho, ó Deus, é como o orvalho das ervas, a terra lançará de si os mortos. Olha que interessante isso. O teu orvalho é como o orvalho das ervas. É interessante que Jó vai falar que havia esperança para a árvore, que depois de cortada, ela ainda poderia, ao cheiro das águas, florescer. Mas o homem, que seria do homem? Mas aqui Isaías está dizendo, olha, o teu orvalho é semelhante àquele lá do tronco lá, que faz o tronco seco reverdecer. Assim é o seu orvalho, ó Deus. Ele vai fazer isso. A terra lançará de si os mortos. Olha que bonito, né? Isaías está falando e ele sabe o que vai acontecer por causa da desobediência de Judá. Ele sabe o que vai acontecer. Mas mesmo ele está enxergando para além do juízo, porque no meio do juízo, muitos serviam ao Senhor. Ele mesmo era um. Ele estava vivendo no meio de um povo fadado ao juízo, ele estava vendo só problemas e problemas e problemas, mas ele era um que servia ao Senhor. Ele sabia então que ainda que ele fosse para a terra, né, se a alma dele fosse separada do corpo, ele sabia que um dia o orvalho de Deus ia fazer o corpo dele sair de lá. Agora isso é tudo falado num tom profético e eles não sabem explicar bem ainda como que isso vai funcionar. Você vai ver que no início do Novo Testamento as pessoas ainda vão entender que a ressurreição é algo que vai acontecer num último dia, quando Deus fizer restaurar todas as coisas. Eles ainda não sabem muito bem. Aí Jesus vai dar uma nota, vai mostrar a vitória dele sobre a morte, e aí os apóstolos vão continuar explicando, nós vamos mostrar mais à frente. Daniel 12:2 diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Então aqui está mostrando uma existência eterna, uns em vida, a imortalidade da alma, na presença de Deus, onde há vida, e outros vão ter uma existência eterna. A Bíblia diz que eles vão ressuscitar, né? Vão ressurgir para uma vida separada de Deus para sempre. Eles já estão separados de Deus lá no pó da terra e na eternidade. Eles já estão numa antessala da eternidade, separada de Deus, e eles vão simplesmente comparecer diante do tribunal de Deus para receber a sentença de que não tem solução mais para eles. Mas nós estamos nesta noite trabalhando em cima da primeira parte do versículo. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna. O que é muito importante o crente saber que essa morte física de separação da alma do corpo não tem poder de separá-lo de Deus. E nós vamos entender isso aqui agora. Salmo 6, verso 5. Davi vai dizer: na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Então, aquele que tem comunhão com Deus, que vai desenvolvendo comunhão com Deus, ama viver com Deus, ele vai entender que não pode haver, nem na morte pode haver essa separação. A comunhão com Deus é algo tão grandioso que nem a morte pode trazer separação. Ele não concorda com essa separação de jeito nenhum. Então, em momento algum, tente fazer essa separação. Em momento nenhum tente ser separado de Deus, porque no futuro nós vamos separar. Não, nunca vai. A morte, tal como nós a vemos aqui, né, o que a gente vê o efeito dela, ela não pode separar aquele que ama Deus de Deus. No Novo Testamento, então, essa sobrevivência da alma, ela é mais explícita, ela é mais bem esclarecida para a pessoa que ouve a palavra. Mateus 10:18, Jesus vai dizer: olha, não temais os que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada. Então você entende que ele fala mata o corpo,
separa a alma do corpo, então o corpo é como tido como que morre, ele volta ao pó. Mas e a alma? Vai para onde? Aí nenhum ser humano aqui, seja governo, seja malfazejo, ninguém tem mais domínio sobre essa alma, e nem benfazejo tem domínio, né? Porque algumas pessoas tentam acariciar a morte pensando que poderão fazer um bem para as pessoas que faleceram e dar oferendas e acender velas e ver iluminar caminho lá. Não tem o que fazer mais, né? Não tem o que fazer mais. Então Jesus está falando assim, teme a Deus, anda com Deus, porque é Ele quem entende desse caminho. Tá? Essa morte é uma porta de entrada, né? Uma passagem para a vida eterna, como Daniel 2:2 nos falou. É o que a gente deve se firmar, é o que nós queremos trazer nesta noite para a meditação dos irmãos. Lucas 23:45, Jesus na cruz, entre dois malfeitores, duas pessoas que por problemas talvez políticos, eles estavam sendo crucificados. Um se conformou com a sua crucificação e disse que era a si mesmo, mas outro viu que ele merecia aquilo, segundo a lei da época, ou a lei naquele lugar, do poder vigente naquele lugar, mas que Jesus não. Então ele pede, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, no teu reino, né? No teu reino. E o Senhor Jesus vai falar com ele, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, ali nós já vemos um entendimento claro ali na cruz, que há uma eternidade bendita, que esse Jesus é Deus, tem um paraíso, que é um lugar reservado para ele, para quem estiver muito próximo dele, para quem ele tem como amigo, e que esse rapaz, por crer nele e receber a sua verdade, estaria com ele. João 11, 25 e 26, Jesus vai dizer, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Então ele está dizendo aqui, olha, aqueles que creem em mim, ainda que passem pela morte física, contudo, eles estão vivos, estão lá como Abraão, Isaque e Jacó. E eu os trarei de volta à vida com o corpo. Isso vai ser explicado melhor mais à frente. E aqueles que estão vivos, eles não vão morrer. Eles vão passar pela morte, mas eles já têm dentro deles a vida eterna e eles vão aguardar a concretização da redenção num lugar de delícias, onde eles vão descansar dos seus trabalhos e aguardar a redenção do corpo, a ressurreição do corpo. Tá? Não é à toa que também o mesmo escritor vai se referir a palavras de Jesus dizendo assim, olha, aquele que crê em mim, né, passou, quem ouve a minha palavra, passa da morte para a vida. Um efeito sobrenatural. É impossível alguém passar da morte para a vida, mas através da palavra de Jesus, da fé em Jesus, sim. João 14:3, Jesus vai falar, olha, eu vou preparar lugar, virei outra vez para vós, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Então, ele vai mostrar que ele, daí uns momentos, ele vai passar pela morte, vai ressurgir, ele fala, olha, e eu vou conversar com vocês e daí uns dias eu vou embora, mas eu vou preparar-vos lugar. A história nós conhecemos e o Senhor Jesus foi realmente. Ele falou que voltaria e que onde ele está, nós estaríamos para sempre com ele. Apóstolo Paulo, escrevendo 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1, ele diz assim, sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. Nós temos, não um tabernáculo, mas um edifício, né? Não feito por mão de homens, né? Mas eterno nos céus. Então, há uma progressão de entendimento, mas já estava garantido em Deus. Você observa que Jesus fala com os seus oponentes
que Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Lá do início da nossa conversa, lá do início da formação do conhecimento de Deus. E já séculos depois disso, ele está se referindo a esses homens como que dizendo, esses homens vivem diante de Deus. Eles partiram desse mundo na fé. O corpo deles foi separado da alma, mas a alma, pela fé, já tinha alcançado a imortalidade que só Deus dá, a vida eterna. Por isso eles são considerados vivos. O corpo está morto, está lá aguardando o dia da ressurreição, mas a alma já está diante do Senhor. Então, nós vamos ser chamados a pensar assim. A primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo vai explicar muito bem, né, que nós que estamos aqui, se estivermos no dia do Senhor ainda nessa peregrinação aqui nessa terra, nós não precederemos os que dormem, né, mas esses que dormem, cada um por sua vez, o Senhor vai os ressuscitar. E nós nos juntaremos com eles nos ares, todos eles com o corpo glorificado, os vivos também com o corpo glorificado. E essa palavra é a palavra que traz esperança a todos os homens, a todos aqueles que verdadeiramente vivem a fé em Jesus. Porque um Jesus, uma fé num Jesus, que nós viveríamos nessa vida aqui, sujeito a todas as coisas que nós temos aqui. E depois estaremos entregues no braço da morte. Como todos os outros que vivem sem a fé, então você não precisaria de uma fé. Isso seria mais uma religião, boas maneiras, isso já é obrigação de ter mesmo. Agora, era necessário que algo fosse feito para destruir o império da morte, porque ela é impiedosa, não importa a idade, a posição social, a raça, ela age de forma impiedosa sobre a vida do ser humano. Ela não escolhe, pode-se dizer assim. E aí era necessário haver algo que nos libertasse desse poder. E isso foi a redenção em Jesus Cristo. Então, o que diferencia o Antigo Testamento do Novo Testamento, já que Deus é o mesmo nessa questão da imortalidade da alma, né? Nós não falamos da imortalidade do corpo, mas da alma. 1 Timóteo 6,15, o apóstolo fala, aquele que tem ele só a imortalidade. Mas em 2 Timóteo 1,10, o mesmo apóstolo vai dizer, nosso Salvador Jesus Cristo, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Então Jesus Cristo destruiu a morte e trouxe à luz, né, a presença da luz, bem visível para todos nós vermos, a vida e a imortalidade pelo Evangelho. O que vai acontecer é que com o advento de Jesus, essa imortalidade que estava ainda velado aos homens do Velho Testamento, até então eles não conseguiam entender, era uma fé mais difícil de se perceber, embora Deus estava dando os vislumbres, né? A revelação progressiva estava acontecendo, e agora em mais um passo dessa revelação vem Jesus. Deus que se fez carne, tabernaculou entre nós, assumiu a nossa condição, assumiu, né, a nossa natureza, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação, e Ele trouxe à luz, Ele mostrou agora pela fé no nome dEle, isso está muito claro, que a vida e a imortalidade estão à disposição pelo Evangelho, pela boa nova daquilo que Jesus fez por nós. Então, queridos, a alma do salvo, ela é imortal no sentido de que não experimentará a segunda morte. Todos os homens são imortais? Olha, o ímpio, você pode dizer que ele é imortal no sentido de que ele vai ter existência. O que vai ser dele depois da morte vai ser muito triste. Vai ser uma existência de dor, constantemente sabendo que não precisava estar daquele jeito, mas não tem como sair dali. Deus já não lhe dá ouvidos mais, Deus já não tem compaixão dele mais.
A Bíblia chama isso de segunda morte, porque além de estar no inferno, aqueles que partiram sem Jesus hoje, depois eles vão ser chamados de lá, já estão em sofrimento, para receber o seu corpo, sabe-se lá como que vai ser esse processo, e eles vão comparecer diante do tribunal do Senhor para ser julgados e lançados no lago de fogo, corpo e alma. Você imagina? E a Bíblia chama isso de segunda morte. Tá? E em hipótese alguma, a palavra morte na Bíblia dá a ideia de aniquilamento, de como se ele fosse desligado, como se você apertasse o interruptor de uma lâmpada elétrica e ela apagasse. Não, não, não. Ele não vai ter mais o prazer da presença de Deus, mas vai ter uma existência consciente que lhe será de dor. Ele vai lembrar dos seus pecados, ele vai lembrar de tudo aquilo que lhe foi proposto e que ele não quis, né? E vai viver então o prêmio da impiedade, da iniquidade, ou vai sofrer, né? É difícil dizer que você até viver. Mas veja bem, apesar da alma do crente ser imortal, o corpo é mortal. Tá? Porque ele pode ser ainda separado da alma. O corpo é mortal. Ainda que a nossa alma vive para sempre, porque já está em nós a esperança da vida eterna, porque a vida eterna já está em nós, já nos é dada pela fé, nós temos o penhor do Espírito de que isso que é corruptível um dia vai se revestir da incorruptibilidade, mas espera aí, ainda não chegou a hora. Então, se Deus permitir, nossa alma ainda é separada do corpo e o corpo bonitinho, do jeito que você cuida muito bem dele, ele vai para a sepultura e vai ficar feinho, né? Vai lá, o negócio é feio. Lá não é fácil não. Mas fica tranquilo, tá seguro. Tá seguro. Até porque Deus tem uma disputa, uma rivalidade, ele tem uma justiça a ser travada, estabelecida com a morte, e isso não vai ficar barato, né? Quantas pessoas morrem, servos do Senhor, às vezes morrem de forma triste, mas deixa, a Bíblia diz que a morte é o último inimigo que vai ser vencido. Ela vai fazer alguns serviços com os injustos, os ímpios ainda para Deus. Mas no final das contas ela também vai receber o seu prêmio. A Bíblia diz que ela será lançada no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Provavelmente que vai ser a morte da morte, né? Ela já morreu em Jesus Cristo. A morte já morreu em Jesus Cristo. Ela não tem mais o domínio. Ela não tem mais o domínio. Por isso que o apóstolo fala, para mim, o morrer é vantagem. Viver é Cristo, mas morrer é vantagem, porque eu estarei para sempre com o Senhor. Tá? Então ela já não é mais o terror daquele que recebe o poder da vida eterna dentro de si. Então, nós entendemos que a imortalidade do corpo do salvo, ela vai ser alcançada quando houver a ressurreição dos mortos. A imortalidade do corpo será alcançada. Hoje nós podemos falar imortalidade da alma, mas a imortalidade do corpo será alcançada quando houver a ressurreição dos mortos. Olha só, 1 Coríntios 15, 42, o início do versículo diz assim: assim também é a ressurreição dos mortos. A ressurreição só pode existir se o mesmo corpo voltar à vida, senão não é ressurreição. E os versículos 53 e 54 do mesmo capítulo dizem assim: pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, queridos, quero deixar essa palavra de esperança, de certeza para você, que ainda que as coisas pareçam difíceis, ainda que as coisas estão andando por caminhos tortuosos até, com relação a progresso, com relação a futuro, mas nós dizemos que há uma âncora que penetra além do véu e que está firme
Lá, a nossa alma está ancorada lá, além do véu, com o Senhor. Então é nisso que você tem que se firmar. Eu sei que nós podemos ter prejuízos muito grandes na economia, alguns até na saúde. Nós vamos ter prejuízo de tempo. Pelo jeito, a economia sendo abalada, muitas coisas vão andar para trás, né? Ano letivo, emprego, aquele dinheirinho que eu pretendia guardar para fazer alguma coisa, agora eu tenho que usar só para comer. Aquele passeio não vai ter jeito, aquele carro talvez não vai ser possível, aquela casa ou até um casamento que eu vou ter que esperar. Mas deixa eu te falar uma coisa, o mais importante está garantido. E com esse mais importante garantido, se for propósito de Deus que a igreja fique aqui, Ele vai te ajudar a você continuar, porque você usa aquilo que Deus te dá para louvor da glória dEle, para o Evangelho, enfim. Agora, se Deus não tem esse tempo com a igreja, fique tranquilo. Nós não estamos perdendo nada. Nós estamos muito pelo contrário. Nós estamos nos aproximando cada dia mais daquilo que havemos de ser. Que Deus, na sua infinita misericórdia, abra o seu entendimento. Que Deus, na sua infinita graça, nos faça conhecê-lo mais. Que a certeza da imortalidade da alma e da vida bendita, bem-aventurada na presença do Deus que é vida, a Bíblia diz que na presença de Deus, à sua direita, há abundância de alegria, ou seja, à destra de Deus, ao lado do prazer, da força de Deus, há abundância de alegria. Nós não precisávamos de um Deus caprichoso, um Deus para a gente ficar fazendo oferendas para Ele com medo dEle, tentando comprar o favor dEle. Muito pelo contrário, Ele nos comprou para o seu favor ali na cruz do Calvário. Não é um bonachão não, mas nos ensina a vida, nos ensina a incorrupção no sentido de não nos adequarmos com esse mundo, né? Ele mesmo chama-nos para transformar, né, a renovação do nosso entendimento. E se não pense essa renovação do entendimento somente com coisas relativas à vida na terra, no sentido das coisas que nós devemos ser santos, muito pelo contrário. Ele já nos deu a santidade como um presente, o título de santo como um presente. A santidade é uma vida daquele que é santo, e Ele está nos chamando para o nosso entendimento ser renovado com relação à beleza da vida. A vida não é uma fuga da morte. A vida é uma completa certeza, sensação de bem-estar na presença do dono da vida, aquele que tem a vida, não é o que Jesus fala? Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, deu ao Filho também o poder de dar a vida a quem Ele quer. Ele escolheu você. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Fica com essa promessa, com essa palavra, e que a palavra de Deus produza fruto de justiça, de alegria, de vida na sua vida. Amém?